Fala aí, galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Se vocês não são inscritos, vai lá, se inscreve, porque essa série aqui no nosso canal, onde eu mostro, onde eu estou investindo R$200 por episódio, tá fazendo sucesso, rendeu alguns comentários, algumas dúvidas, que eu vou estar respondendo vocês, tá? Então desce de comentário aqui também nesse vídeo, quem sabe a gente responde vocês no próximo vídeo, tá? Então vai ser de bastante valia, né, o seu comentário. E galera, eu vou falar para vocês que nesse vídeo aqui hoje eu vou investir num fundo imobiliário, vou mostrar para vocês o porquê que eu estou investindo nesse fundo, porquê que eu tomei essa decisão, né, de investir esses R$200 num fundo imobiliário, tá? E eu tenho certeza, né, que vai ser interessante esse vídeo, então não esquece de ficar até o final. E uma coisa bem interessante, pessoal, não esquece de comentar aqui se vocês preferem que esse quadro aqui ele seja mensal ou semanal. Sabe por quê, pessoal? Porque lá nos comentários o pessoal ficou meio dividido, né? Uns falaram de investir semanalmente, os outros falaram de investir mensalmente, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá? Então não esquece de comentar, porque isso vai fazer toda a diferença para nossa estratégia lá na frente, tá bom? Combinado? Então vamos lá, vamos ler o primeiro comentário aqui, ó, que foi o da Cida Pereira. Quando eu invisto, tenho que depositar todo mês? Vamos lá, Cida. Qual seria a ideia que eu te daria? Olha, eu prefiro investir pelo menos mensalmente, sabe por quê? Porque quando a gente começa a investir mensalmente, né, a gente começa a ver os nossos investimentos tomarem um corpo, né? Começa a ver aonde que ele está indo, quanto que ele está rendendo, e tu vai conseguindo ver uma evolução dos teus investimentos, né? Então isso vai te animar a investir cada vez mais, isso vai te dar prazer, porque às vezes se tu começar a investir hoje R$200, no outro mês tu não investir nada, no outro mês tu investir 100, no outro mês tu passar 2, 3 meses sem investir nada, isso não vai te dar um prazer, sabe? Porque é que nem quando tu tá, por exemplo, num processo de emagrecimento, tu tem que seguir uma rotina, né, alimentação, exercício físico, porque se tu começa a pifar, né, nesse teu cronograma que tu tem, ele não vai te animar e tu não vai ter o resultado que tu espera, que tu imagina, sabe? Então por isso que eu diria para vocês assim, ó, cara, sempre estipule um valor, né, pelo menos mensalmente ali que você consiga colocar sem que isso te prejudique também, para que você veja os seus investimentos tomando forma, tomando corpo assim, e que isso te dê ânimo de continuar investindo, tá bom? Teve o Elias, né, que ele falou pra gente investir R$200 por mês. Teve o Guizanella, que falou em R$200 por semana, tá, pessoal? E aqui a Jamile faz com 300, que é a média do brasileiro, né, para guardar, para investimento. Então, se vocês querem também, por exemplo, né, pessoal, vamos fazer uma série mensal aqui e que a gente aumente também para R$300 por mês, vamos lá, tá? Então, comenta aqui, né? Ou se vocês querem que a gente mantenha os R$200, né? Que eu vá mostrando para vocês como é que a carteira está se comportando. Então, por isso que é importante vocês participarem e comentarem aqui embaixo, tá? Então, galera, vamos lá. Vou mostrar para vocês aonde eu decidi investir, tá? Em fundos imobiliários hoje. E, cara, eu tomei a decisão de fazer um investimento no BTLG11, pessoal. Por quê? A cota dele hoje tá aproximadamente R$122 aqui, tá? E ele teve um dividend yield, tá, de 9,36. E o PVP, né, pessoal, que é importante que a gente sempre olhe o PVP para ver se a gente está pagando um preço justo ou se ele está caro, se está barato, enfim, né? O que é o PVP, pessoal? A cada R$1, né, que esse imóvel ele vale, tu estás pagando 96 centavos. Então ele está descontado. Então olha só que legal. Tu estás comprando, por exemplo, um fundo onde ele tem vários imóveis que tu estás comprando ele abaixo do valor, tá? E só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, ó, no gráfico, vamos botar aqui, ó, de 5 anos. Olha só, se a gente tivesse, né, investido lá em dezembro, né, pessoal, a gente talvez, ó, teria conseguido comprar essa cota por R$83. Tá vendo? Então é isso que eu digo para vocês. A gente sempre vai se arrepender de não ter começado antes. Então é basicamente o que vai acontecer aqui, ó. Cara, se a gente tivesse comprado, por exemplo, essa cota aqui, ó, R$83, pô, ela teria chegado a 100. Então a gente teria ganhado aí aproximadamente, pô, R$17,
valor bom, né? Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. O arrependimento ele bate da gente não começar a investir. Porque eu não lembro de ninguém que fale assim, meu Deus, eu me arrependo de ter começado a investir e eu já tenho todo esse patrimônio e tô arrependido, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, comenta aqui. Mas, cara, geralmente as pessoas elas se arrependem de não ter começado a investir. Então o legal de tu investir, por exemplo, em fundos imobiliários, pessoal, é que eles são obrigados, né, a distribuir os lucros, 95%. Né, dos lucros eles são obrigados a distribuir por lei. Então o que acontece? Só que eles são obrigados a distribuir semestralmente, mas eles distribuem mensalmente, tá? Então para quê? Para ter mais investidores investindo aqui, né, e comprando essas cotas, porque para o fundo também é interessante, né? Então vocês conseguem ver que teve uma rentabilidade muito boa. Isso também não quer dizer que nos próximos meses isso vai acontecer, ou que agora também não é interessante comprar. Vocês têm que tomar essa decisão, lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, tá, pessoal? Apenas é o que eu estou fazendo. Por que eu decidi comprar? Então, porque, cara, eu quero ter uma renda mensal, então a gente começar também por fundos imobiliários faz sentido, né? Porque daí a gente vai ter sempre esse dividendo pingando na nossa conta para a gente futuramente fazer outros aportes, né? Que vai fazer total diferença, Então aqui, ó, lembrando que esse fundo, né, ele é do segmento logístico, industrial e galpões. Então é algo, pessoal, assim, ó, que como eu sou corretor de imóveis, eu entendo bem sobre imóveis, né? Então é uma coisa que também me deixa confortável de estar investindo, sabe? Então assim, porque existe a segurança de tu ter imóveis físicos, que tu vai lá, tu consegue visitar se precisar, entendeu? Então tu consegue ver o negócio acontecendo. E ele é um fundo que a gente considera de tijolo, né? Porque existem imóveis físicos, né? E ó, ele existe também uma vacância, ó, cara, de 1%. Então é tranquilo, é sossegado para quem entende, né, sobre locação, né? Sabe que isso aqui é baixo, tá? Então ele tem uma diversificação muito boa, né? Esse fundo ele tem vários imóveis. No último rendimento, né? O último dividendo que ele pagou foi de 78 centavos, tá? Então tu tá comprando uma cota hoje por aproximadamente aí R$100 e tu vai receber 78 mensal. Aí vai ter gente, pô, Maico, mas cara, eu gastei R$100 para receber 78. Cara, eu vou te falar um negócio. Tem gente que gasta R$100 no Tigrinho para perder tudo e ficar todo endividado. Então imagina, se as pessoas entendessem que não vale a pena tu gastar dinheiro no Tigrinho e sim, tu começar a investir para tu ganhar mensalmente 78 centavos, olha só, né? Então, cara, é isso que eu falo para vocês. Mas também lembrando que não é garantia, né? Não é porque ele pagou 78 centavos no mês passado que ele vai continuar pagando, né? Mas, ó, aqui a gente consegue ver uma coisa muito importante, tá, pessoal? Que aqui, ó, como que foi nos meses anteriores, né? Então aqui, ó, nos últimos 5 anos, como é que foi, né? Os pagamentos dos dividendos. Então ele tem uma regularidade, né? Então, né, é isso que vocês têm que analisar também para ver se o fundo ele vem pagando de mês a mês, né? Se ele não pifa, porque isso também é importante, né? Para o fundo também não fazer loucura. Então, é um fundo, né, que algumas casas de análise elas recomendam, né, a compra, né? Então assim, a pergunta geralmente né, ó, ela tem 21 imóveis em São Paulo, um no Rio, um em Pernambuco, um em Minas, um no Ceará, um em Santa Catarina, sabe? Então tem uma diversificação legal em vários imóveis. Então vocês imaginam, tu estás comprando uma cota com vários imóveis, né? Então isso te dá uma diversificação maior. Isso quer dizer também que, cara, às vezes se um inquilino ficar devendo, talvez não vai fazer um estrago muito grande no fundo, né? Porque às vezes se tu comprar um fundo onde não tem uma diversificação, talvez tu corra um risco grande, porque se aquele inquilino parar de pagar, aí sim tu vai sentir que os dividendos eles vão parar de cair, entendeu? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com isso, tá? Então assim, cara, a galera fala assim, ó, pô, mas o momento bom era para ter investido lá atrás. Quem sabe, cara? Quem sabe o que vai acontecer no futuro? Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar aonde os fundos imobiliários eles podem chegar. Porque a gente tem que também entender uma coisa muito importante, tá, pessoal? Que a gente hoje está com uma taxa Selic de 14,75. Então hoje tem muita gente investindo na renda fixa, mas a hora que esses rendimentos da renda fixa começarem a cair, será que as pessoas não vão começar a correr
para fundos imobiliários, para as ações, aonde são rendas variáveis, porque hoje o prêmio, querendo ou não, do Tesouro ele tá alto, né? Então, talvez das ações, fundos imobiliários, quem sabe se a taxa começar a cair, a taxa Selic, talvez esses fundos, essas ações não comecem a subir, a disparar, entende? Então é isso que a gente precisa entender. Então eu tô me antecipando, né? Eu acredito que nos próximos meses deva cair alguma coisa, né, na taxa, pelo que os analistas eles falam, mas eu vou começar a comprar alguns fundos, algumas ações, para a gente começar a ter uma diversificação aqui na nossa carteira também, tá? Então, basicamente, é isso, né, que eu queria falar para vocês. Então, eu acredito que comprar hoje imóvel com desconto é bom. Então, agora, pessoal, a gente vai lá para o Banco Inter, tá? Importante, pessoal, que a gente entre aqui no aplicativo, tá? Então já entrei. Quando a gente for investir em fundos imobiliários, a gente entra aqui em investimentos. A gente clica aqui em ações, tá? E aqui, ó, a gente vai em busca. Aí a gente vai digitar aqui, ó, BTLG11, tá? Então aqui, ó, BTLG11. Tá? A gente vai aqui, ó, clicar em comprar, tá? Importante. E eu já vou mostrar um negócio bem importante, tá, pessoal? Então fica comigo até o final do vídeo, ó. Aí aqui, ó, vou clicar em quantidade, né? Lembrando que aqui, depois no próximo episódio eu explico para vocês, tá? Uma coisa muito importante. Ó, daí aqui a gente vai clicar em 2, tá? Porque eu quero comprar 2 cotas, tá? Então aqui, ó, valor estimado R$ 200,36, uma coisa bem importante, tá, pessoal? Ó, eu vou clicar aqui, ó, em comprar, confirmar transação, tá? E pronto. Tá? Voltar para Home Broker. Então, a gente fez a compra, tá? Uma coisa bem interessante aqui, ó. Pessoal, o outro investimento que a gente tinha, tá vendo aqui, ó? R$ 200,54. Então a gente ganhou 54 centavos numa semana. A galera do Tigrinho vai à loucura, né? Porque o cara tá perdendo dinheiro no Tigrinho, enquanto que ele podia estar utilizando esse dinheiro para fazer investimento, né, pessoal? Cara, eu vou falar um negócio para vocês, né? Esses influenciadores aí, cara, colocam vocês em cada roubada, né? Então, mas lembrando, pessoal, que esses 54 centavos também vocês têm que descontar IOF se for sacar antes dos 30 dias, e também tem imposto de renda, né? Mas, cara, isso aqui é uma pernada pra gente ir vendo como é que vai funcionando, né? Então, assim, ó, hoje a gente comprou fundos imobiliários. No outro episódio a gente já tinha investido, né, no porquinho do Banco Inter. Mostrar pra vocês, cara, que o importante é dar o primeiro passo. Tá? É dar o primeiro passo, porque ali a gente vai fazer a diferença, tá? A gente vai ver aonde separa os homens dos meninos, né, cara? Por quê? Porque, cara, não é fácil tu começar. Só que quando tu vai tendo, né, essa prioridade no mundo dos investimentos, pensando lá no teu futuro, no teu segundo salário, tu vai vendo, cara, que as coisas elas vão funcionando, vão fluindo, e depois tu vai agradecer, entendeu? Então tá. Outra coisa bem importante, tá, que eu quero falar para vocês, lembrando que a gente, eu não depositei só R$200, pessoal, eu depositei 201, por quê, tá? Só para explicar para vocês, porque eu comprei as 2 cotas, vocês viram, né, o valor que deu lá, deu R$200 e 50 e alguma coisa, tá? E o que acontece, pessoal? Esse valor, ele vai ser debitado, ele não é debitado agora, tá? Então ele demora um pouquinho para ser debitado. Então por isso é importante que sempre quando você vá comprar suas ações, seus fundos imobiliários, você sempre vai fazendo a conta ali para não ficar nenhum valor depois negativo, tá? Então para vocês cuidarem para não exceder o valor que vocês têm para investimento, tá? Então é importante porque o banco ele demora um pouco para descontar esse valor dos teus fundos imobiliários ou das tuas ações, tá bom? Galera, e o próximo passo, depois que vocês fizeram a compra, já tudo certinho, o que a gente precisa fazer, tá? Importante. Galera, a gente vai pegar aqui, ó,
tá? Vai entrar no investidor 10, que eu esqueci de mostrar para vocês na etapa anterior. A gente vai criar uma carteira, vocês vão criar uma carteira no investidor 10 para a gente ver como é que tá os nossos investimentos, aqueles aportes que a gente está fazendo, como que está a distribuição da nossa carteira, como se está subindo, se está descendo, como é que tá os nossos investimentos, tá? Então é importante que a gente faça isso. Então depois que vocês criaram a conta, vocês vêm aqui ó, em carteira, tá? Aí vocês podem integrar com a B3 ou vocês podem adicionar um ativo, né? Manualmente. Eu vou adicionar manualmente, tá, pessoal? Então aqui, ó, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, tipo, né? Eu vou botar primeiro da renda fixa, que foi do vídeo anterior, tá, pessoal? Porque eu não coloquei. Então aqui, ó, emissora Banco Inter, né? O tipo, né, do título, tá? Que é um CDB, tá? Forma pós-fixado. O valor na época foi de R$200. A data da compra foi 20/5, tá? Então o ideal é que sempre quando vocês façam qualquer compra, já coloca nessa tua carteira, tá, pessoal? Porque senão às vezes tu pode esquecer isso, depois vai dar confusão ali nos teus investimentos, tá? Então é um CDB, né? Indexador, aí tem aqui, ó, CDI, CDI+, e PCA+, tá? O nosso, como é do CDI, né? Então tá aqui. A data de vencimento, cara, eu vou colocar bem pra frente, tá? Pra gente não precisar ficar mexendo nisso. Tá? Vou botar ali, ó, 50. Tá? E a taxa de retorno, 100% do CDI. Tá ok? Tá? Que é o que rende hoje o porquinho. Daí tu dá um salvar. Tá? Ó, aí foi adicionado. E depois que a gente adicionou o da renda fixa, pessoal, que foi do vídeo passado que eu tinha esquecido, vamos lá, vamos adicionar dos fundos imobiliários, tá? Então a gente vem aqui, ó, fundos imobiliários, a gente vai digitar o código, tá? BTLG, ó, aqui, ó, tá? Achamos a data da compra que é hoje, tá? Aí aqui, ó, a gente vai botar duas cotas, tá? Então ele vai puxar aqui, ó, o valor de 232 automático, só que a gente pagou R$200 com 38, tá? Então vamos adicionar aqui, ó, fechou, tá? Outros custos, a princípio não tem nada, tá? Então salvar. Salvamos, então a partir de agora a gente fecha, né? E a gente consegue aqui, ó, vai demorar um pouquinho, tá, pessoal? Para aparecer, tá? Mas aqui, ó, a gente tem hoje 100% investido, né, em renda fixa, então vai demorar um pouquinho para aparecer. Deixa eu ver aqui se eu dou um atualizar aqui. Agora funcionou, tá vendo? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, tá? Então, aqui, ó, nossa renda fixa, né, e os nossos fundos imobiliários. Então, hoje a gente está com praticamente aí 50-50, né? Então é importante, daí aqui, ó, depois a gente vai conseguir acompanhar a evolução da nossa carteira, se está indo para cima, se está indo para baixo, o que vai acontecer, tá? Então, galera, não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. E outra coisa bem importante, né? Vocês preferem que seja mensal, semanal? Não esquece de comentar, fechou? Galera, fica com um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Valeu!